Oi, Câncer. Seja muito bem-vindo. Uma leitura dessa energia de momento, aberta em 3 linhas. E elas já querem conversar contigo. Vamos lá. Qual é a conversa com Câncer? Quem chega nessa leitura e tem esse signo, esse símbolo importante na sua vida nesse momento. Assumindo a alegria que sente, assumindo publicamente o direito de sentir-se bem, sentir-se próspero, sentir-se, né, sendo valorizado, sentindo o poder de ser quem é, com seus dons, talentos, sem medo e sem culpa do que o entorno pode pensar, achar, julgar, dizer. Mas Câncer, as primeiras cartas que conversam com a gente aqui nessa leitura, quando você clica, chega aqui e tá ouvindo, estão sim fazendo referência a esses padrões e crenças bem enraizadas, muito comuns. É pessoa, é ser humano, é essa conversa aqui, que a gente carrega e fica atrelado. E eu sei que essa conversa já vai começar indo longe, porque tem a ver com essa informação coletiva de que espero que você entenda como eu vou dizer, tá? Mas que quanto mais sofrido, quanto mais pesada a cruz, quanto mais dificuldade determinada pessoa tem, mais de alguma forma ela parece nobre ou guerreira ou forte ou enfim. E quanto mais para outra direção a pessoa se sente alegre, satisfeita, feliz, ganha recursos, tem relacionamentos, se diverte na vida, mais, né, duvidoso aos olhos alheios parece que essa pessoa se torna. Então é como se você estivesse entre a cruz e a espada num dilema que envolve crenças e padrões. Por exemplo, se na minha família, todas as minhas ancestrais, todas as mulheres da minha, né, família, mãe, avó, por algum motivo, os motivos de destino, enfim, das escolhas pessoais, mas elas não tiveram sucesso, vamos dizer assim, nos relacionamentos. Sempre foi meio conturbado, sempre houveram muitas separações, teve muito essa conversa entre as mulheres que a gente não precisa de companhia, mulheres fortes. Mas, por outro lado, também com essa ponta de frustração, porque não tiveram relacionamentos duradouros. Eu só tô dando um exemplo, tá? E aí, de repente, eu me vejo nessa vida com a disponibilidade para me relacionar já há muito tempo com a mesma pessoa e genuinamente verificando, dizendo, mostrando, vivenciando uma relação saudável, feliz. Claro, sim, né? Com desafios, mas eu tô bem. E isso parece que de alguma forma contraria essa memória do grupo. Tô falando do grupo mais próximo, família, né? O nosso local assim de nascimento, enfim. Mas pode se estender para outros lugares, tá? O que sim é que eu me sinto aprisionada numa ideia. Tô me sentindo bem, mas eu não posso falar disso. Eu tô prosperando, mas não posso falar disso. Eu tô me dando bem num relacionamento, me dou bem nos meus relacionamentos, mas não posso falar disso. Porque talvez o outro, sabe, espera pra ver, você tá enganada, né? O que você tá fazendo que tá ganhando tanto? O que você tá fazendo que tá tendo tempo livre? A gente tá fazendo o quê? Algo que é diferente do que manda a receita convencional.
E eu não posso negar, assim, familiar. Porque o naipe de espadas me traz muito essas referências dos nossos dilemas no primeiro grupo, tá? Na família de origem, né? Que a gente chama. Então, eu tô encontrando câncer que chega para essa leitura para eu te dizer assim: tem um custo para a gente pagar quando a gente decide, escolhe e vai tomando consciência de que a gente pode fazer diferente. Tem um preço a pagar. Isso tem um custo. E não é porque, né? Porque as pessoas invejam, porque a família. Não é nada disso. É porque se diferenciar causa um desconforto grande. Outro dia eu estava com um cliente e a gente falava sobre isso. Ela disse: mas por que eu me sinto tão mal? Por que essa pessoa me ataca, às vezes, diretamente? Ela estava falando de uma dinâmica mais ou menos parecida. E aí, ela mesma chegou, né, à conclusão, também era uma leitura de tarô, que aquilo que ela tinha como inveja desde criança, com irmã, enfim, na verdade era uma insegurança imensa da outra pessoa que queria muito fazer daquele jeito. Queria ter a habilidade, sei lá, comunicativa que essa outra irmã tinha. E nunca pôde expressar, nunca soube, nunca tomou consciência desse lugar. Que eu gostaria muito de fazer daquele jeito que fulano tá fazendo. Gostaria muito de levar a vida como o câncer tá fazendo. Mas como pra mim é muito difícil, porque eu também vou ter que me diferenciar, né? Então eu ataco. Então, câncer, se você está vivendo uma dinâmica parecida, com família, com amigos, se sentindo acuado, eu não posso contar as minhas vitórias, eu não posso falar dos meus êxitos, porque eu estou sentindo esse agulhamento no entorno. Então, eu estou aqui para te falar com essa leitura que faz parte. E a carta da tendência futura é um 2 de paus, que nesse deck do Osho fala de um aspecto muito mais de dúvida. Já é uma carta que fala desse impasse, né? E de uma certa paralisação. O 2 de paus a gente fica meio congelado, assim, né? Não passa da porta para um movimento que a gente tem feito. Mas por quê? Porque, em geral, quando eu passar desse ponto, eu vou pro 3 e aí vou pro 4 e eu vou continuar avançando naquilo que eu decidi, que nesse caso seria ser diferente, me diferenciar de algumas pessoas, bem provável câncer, bem próximas. Vamos ver o que mais, tá? O que mais? De onde isso aqui vem? O que mais eu posso falar com o câncer? Ai, ai. E aí a gente fica nesse centro de um 8 de espadas, aprisionado, assim, sabe? Será que eu tô errada? Será que eu tô sendo... Sabe? Será que o que eu tô fazendo tá errado? A gente chega a duvidar, a questionar as próprias ideias e desejos e sonhos, sabe? Falei o exemplo de ser bem-sucedido no relacionamento, mas também pode ser o contrário, alguém que opta por ser mais autossustentável por um bom tempo e aí depois, sabe? Ou dar foco primeiro na carreira, depois na relação, ou primeiro nas relações, depois, enfim, para cada um vai ser diferente. O fato é que eu tô fazendo diferente do que eles fizeram. Eu tô fazendo esse gesto, né? Realmente sentindo essa questão da família, tá? Do sangue, né? Da memória que a gente tem de como se faz, como se vive. E entra naquela série de julgamentos, né? Que pobre é isso, que rico é aquilo, que dinheiro é isso, que, né, não ter dinheiro é aquilo, enfim. Você já entendeu, né, câncer?
Eu tô repetindo aqui porque eu quero apoiar teu movimento. Porque você abre me contando que tá fazendo um negócio que te traz satisfação. Que conversa com a tua essência, com teus dons, com aquilo que você pretende, com aquilo que você tem sonhado. Então eu não quero que você desista. Eu não quero. Quem sou eu, né, Câncer? Eu quero ser solidária e dizer que eu já senti isso. O desconforto da diferenciação. Que mais? Qual é o foco? Vamos direto falar sobre o foco para Câncer que está nessa dinâmica. E aí eu vou explicar de novo essa palavra que eu usei. Por quê? Porque ela caiu aqui na mesa. Ai, céus. Sim, a palavra inveja. E eu faço questão de enfatizar a conversa sobre essa palavra que eu comecei contigo. Inveja no sentido de alguém que olha para o que o outro consegue e sente uma dor profunda, porque também gostaria daquilo, também deseja viver, experimentar, fazer algo parecido. E a inveja nesse lugar, claro que ela traz mais malefícios do que benefícios, porque em geral é difícil sair dessa inconsciência de que eu sinto inveja, mas por que tornar isso consciente? Por quê? Porque eu admiro Câncer, porque o que Câncer está fazendo é muito interessante. E em geral a gente deixa essa palavra, deixa essa sensação de invejar, de querer que o outro tem, faz, fala no lugar da inconsciência. E aí eu fico nesse cantinho quentinho, que é daquele grupo maior que não fez, que não experimentou, que não foi ousado, que não foi rebelde de fazer diferente. Tá entendendo, Câncer? Eu não tô aqui olhando contigo a palavra inveja como alguém que quer me atacar porque me inveja. Não, sai dessa. O buraco é mais embaixo, né? Essa coisa é muito mais... tem raízes muito mais profundas. E se expressa às vezes como o outro atacar mesmo, ou falar mal, ou depreciar, ou né? Mas as raízes disso são mais profundas no ser humano. Não tô falando agora nem do outro, tô falando da gente também. Porque temos todas essas palavras-chaves em algum momento. O que sim é a proposta de trazer isso para a consciência e verificar também se eu, né, com o meu Câncer no meu mapa importante, também não tenho esses movimentos em direção a outras pessoas. De querer como elas fazem. E aí é simples, ele pergunta por quê? Por que isso me chama atenção? Por que isso ali, esse sucesso, essa prosperidade, isso que Câncer tá fazendo, por que isso ali representa um incômodo para mim? E aí, em geral, eu verifico que é difícil para eu fazer. Talvez eu também gostaria, mas eu não tenho muita coragem. Por diversos motivos, de novo, tá? E eu tô falando todas essas coisas porque do lado da carta da inveja caiu a carta do elemento terra. Mais uma vez fazendo referência para essas coisas concretas que nos trazem segurança. Então, se eu me diferencio, eu perco a segurança da minha origem, dos meus, terrenamente falando. Mas em contrapartida a gente vai aqui galgar outros lugares e encontrar outros meus, outras famílias. A gente fala, né, de família de sangue, família de alma.
Enfim, Câncer, a gente tem tudo isso à nossa disposição. E não é sobre perder nada nem ninguém. Ah, tá, Sara, então eu vou continuar o que eu tô fazendo, mesmo que as pessoas, né, mais próximas me deixem um pouco de lado, ou eu tenho que me afastar um pouquinho, porque aí eu vou encontrar uma outra família. Não, não é, porque a gente não perde nada nem ninguém. Pode passar muito tempo, não tem como, sabe? Não tem como apartar-me. Bom, né? Tá? Conselho final. Conselho final para Câncer. Câncer é uma mensagem só para que você reflita sobre as suas alegrias, sobre as suas motivações, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, desde que eles andem numa certa ordem, né? Numa ética, num lugar onde, eu tô falando de leis superiores, onde nada nem ninguém é pisoteado, né, por nossas ações. Então segue firme nesse leão, né? Você merece essa vitória. Isso aqui foi construído. Também tem isso, né, Câncer, não é? Eu não comecei ontem, né, a fazer diferente nessa direção aqui das minhas motivações, sabe? Faço às vezes desde cedíssimo. Eu penso nisso, eu pensava, eu tinha esses desejos, esses sonhos, essas motivações de fazer diferente desde sempre. Então não há nada mais justo do que você continuar. Tá. E aí eu falei de famílias, outras pessoas, né, que vêm, né? A gente caminha para uma direção, se eu faço às vezes a nossa terra natal, vou falar dessa forma, da nossa terra natal, da nossa cultura, mas a gente vai em direção a outras terras, outras culturas, mas também compatíveis, tá? Câncer. O dois de copas aqui tá falando, não é só sobre parcerias românticas, tá falando sobre parcerias que combinam e que se apoiam e que se dão força, que fortalecem a individualidade dos membros, certo? Qual é o conselho? Continua na direção de parcerias de apoio. Continua com esse olhar, ouvidos abertos para aquelas pessoas, aquelas relações, aquelas conexões que vão te apoiar, caminhando junto nessas direções diferentes. Seja lá o que isso signifique para você. Câncer. A leitura ficou um pouquinho mais longa. Deixo aqui já o convite para as interações nesse canal, curtir, compartilhar, se inscrever se não é inscrito, para a gente não se perder aqui na rede. E eu te vejo no próximo material. Tchau, tchau.